A atmosfera marciana é composta principalmente de dióxido de carbono. Em concentrações tão altas, é tóxico para nós, humanos. E se você estivesse procurando um pouco de oxigênio para respirar em Marte, sairia de mãos vazias. Há apenas 1/10 de 1% de oxigênio no ar do planeta vermelho. Isso definitivamente não é o suficiente para você sobreviver lá. No momento, Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos. Os astrônomos acreditam que podem ser asteroides capturados no campo gravitacional do planeta. As luas têm a forma de batata. Isso porque a massa delas é muito pequena para que a gravidade lhes dê uma forma esférica. Batatas, hein? Talvez elas devessem ser renomeadas para purê e gratinada. Um dia, Marte receberá seu próprio anel. Isso pode acontecer nos próximos 20 milhões a 40 milhões de anos. O incrível estará lá? Fique ligado. As forças gravitacionais de Marte destruirão a maior lua do planeta, Phobos. Ei, realmente vai virar um purê. Alguns pedaços da antiga lua cairão em Marte, e outros se separarão e criarão um anel ao redor do planeta. Este anel poderá existir por pelo menos 100 milhões de anos. A superfície de Marte é cortada por um enorme sistema de cânions conhecido como Vales Marineris. Parece nome de um molho para macarrão. Se fosse na Terra, se estenderia de Nova York até a Califórnia, mais de 4.800 quilômetros. Em sua parte mais larga, o maior cânion de Marte tem 322 quilômetros e atinge 6 metros em seu ponto mais profundo. Se você ainda tem dificuldades em imaginar o tamanho desse fenômeno natural, aqui está. Vales Marineris tem 10 vezes o tamanho do Grand Canyon na Terra. E já que estamos falando sobre coisas gigantescas, vamos falar sobre o Monte Olimpo. Ele é o maior vulcão do Sistema Solar e também fica em Marte. É 3 vezes mais alto que o Monte Everest em nosso planeta. E essa é a nossa montanha mais alta acima do nível do mar. E a base do Monte Olimpo é maior que o estado do Rio Grande do Sul. Os cientistas acreditam que pode ter havido água em Marte no passado. O que os faz pensar assim? Foram encontradas muitas redes antigas de vales de rios e leitos de lagos na superfície do planeta vermelho. Além disso, em Marte, há minerais e rochas que só poderiam se formar em água líquida. Marte pode até ter experimentado inundações terríveis há 3,5 bilhões de anos. Hoje em dia, ainda há um pouco de água no planeta vermelho, mas a atmosfera de lá é muito fina para que essa água permaneça em sua forma líquida na superfície. Agora, ela só existe na forma de gelo. Você pode encontrá-la logo abaixo da superfície do planeta em suas regiões polares. A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante.
O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos, então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos, mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos 2 lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais.
Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, um interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. E estaríamos fritos se não fossem as nuvens. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do Sistema Solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry.
Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025. Mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele.
Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar o mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 km. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno.
Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o ICET forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICET aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva respirar.
O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer à troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura. É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol, até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do Sistema Solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado. Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas. O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia comprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a. Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio. Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do sol. Os 3 planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo. E a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa a tiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os 2 novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado.
O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os 3 planetas orbitando uns aos outros com sua massa gigante podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Conhecida como Mancha Vermelha, é um lugar com o dobro do tamanho do nosso mundo e possui tempestades parecidas com furacão que não param há séculos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte, pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra. Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera. Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe, assim espero. Você se deita de frente sob o sol escaldante no meio do deserto, quando de repente sente um cheiro extremamente ruim. Você tenta rastejar até a fonte para ver se talvez alguém lá possa ajudá-lo, mas tudo o que vê é um grande buraco no meio do nada. Você rasteja até lá e enfia a cabeça no buraco. Houve algo muito fraco lá embaixo, mas está muito escuro para enxergar alguma coisa. Ainda assim, o cheiro ruim faz cócegas nas narinas. Você se afasta com nojo e se levanta para ter uma visão melhor disso. O orifício tem aproximadamente 30 metros de diâmetro, sem nada ao seu redor. Você anda vagando pelo deserto há dias e acabou de ficar sem comida e água, mas a uma certa distância vê o que parece ser uma pequena cabana. Você caminha até ela por mais algumas horas, até que chega aos arredores de uma aldeia. Um morador local, montando um camelo, diz que você está na província de Al-Mara, na região leste do Iêmen, que fica bem perto de Omã. Ele imediatamente leva você para sua cabana de lama, lhe dá comida e um pouco de água. Sentindo-se revigorado e cheio, você pergunta a essa pessoa sobre o buraco no chão do deserto. Seus olhos afundam e seu rosto fica pálido. Ele agarra você pela manga em silêncio, o expulsa da cabana e fecha a porta. Você tenta bater na porta mais uma vez, mas ele ignora. À frente fica o mercado da vila, onde certamente poderia obter algumas respostas das pessoas. Você vai até lá e todo mundo começa a olhar como se você fosse algum tipo de ameaça. Eles sentem algo estranho em você. Você coloca seu capuz e segue para falar com um comerciante. Enquanto compra um pouco de comida, pergunta ao vendedor sobre o buraco, mas ele se recusa a lhe vender qualquer coisa. Ele até o empurra para a rua. Você vai até outro vendedor e pergunta sobre o buraco. No começo, ele está relutante em lhe dizer qualquer coisa, mas depois de ter comprado alguns itens de sua loja, ele finalmente admite. Ele o leva para uma pequena pousada e pede para você se sentar. Pede que mantenha sua voz baixa ao falar sobre isso. Ele então pede uma bebida e começa a explicar tudo o que sabe sobre o buraco.
Diz a lenda que o poço de Barhut, que está em Hadramut, é um lugar amaldiçoado, uma prisão para os espíritos. Ele afirma que qualquer objeto que se aproxime dele eventualmente desaparece. O garçom volta com 2 bebidas refrescantes e o homem rapidamente para de falar. Assim que o garçom sai, ele volta a falar sobre o poço. A razão pela qual as pessoas o estavam evitando quando você mencionou o poço é porque acredita-se que o local traga azar para qualquer um que passe perto dele. Os moradores até conseguiram sentir isso através de você. O homem diz que não acredita em tais superstições, mas você quer saber mais. À noite, você volta para o poço para descobrir se o que ele disse é verdade. Você se senta ao lado do poço e concentra todos os seus sentidos. Está tudo quieto. Nada além do vento do deserto escovando contra a areia. Você ouve algo que soa como um sussurro vindo do buraco, como se estivesse chamando você para entrar. Você se levanta da sua meditação e caminha em direção ao buraco. O som fica mais alto, mas você ainda não consegue entender nada. Então, enfia a cabeça no buraco para ouvir, enquanto prende a respiração, mas parece não dizer nada com nada. No dia seguinte, você pega uma corda e uma picareta e espera até o anoitecer para se preparar para o próximo passo, descer pelo buraco. A noite chega e você amarra a corda em torno a uma árvore. Você desce enquanto segura a corda com uma mão e uma tocha com a outra. Você tenta respirar pela boca, mas começa a sentir que precisa respirar mais fundo quanto mais desce. Acredita-se que o buraco tenha cerca de 260 metros de profundidade, mas você só conseguiu descer cerca de 6 metros. Você não esperava que fosse tão profundo. Então começa a subir de volta, mas decide soltar a tocha no buraco para ver até onde ela vai. A chama vai ficando cada vez menor à medida que desaparece na escuridão. Talvez o homem estivesse certo, apenas folclore da aldeia sobre algo que eles não podem explicar. Os cientistas afirmam que o buraco tem milhões de anos e praticamente não tem ventilação. Mesmo que exista há tanto tempo, é tão misterioso hoje quanto era na época em que surgiu. Você está andando na Sibéria procurando por algumas renas, quando de repente houve uma explosão à distância. Todas as suas renas se espalham e o frenesi está grande demais para reuni-las. Você corre até a fonte da explosão e encontra uma enorme cratera em uma área pela qual acabara de passar. Em agosto de 2020, um buraco enorme foi descoberto na Sibéria, na Rússia, com cerca de 30 metros de profundidade e 20 de largura. Os moradores e pesquisadores locais ficaram surpresos ao encontrá-lo lá. Esse é o 9º buraco documentado na região desde 2013. Você liga para as autoridades locais e uma enorme equipe de cientistas chega com equipamentos científicos de aparência estranha. Eles afirmam que essa cratera é a maior que já viram até agora. A maioria dessas crateras foi encontrada por acidente por pessoas fazendo passeios não científicos de helicóptero ou por caçadores e pastores. Os cientistas não conseguem explicar com certeza absoluta esses casos, mas sabem exatamente por onde começar. Permafrost, a coisa que cobre 2/3 de todo o território do país. Os cientistas acreditam que, estudando o permafrost, que contém certos produtos químicos, podem descobrir por que essas crateras estão surgindo. Amostras das crateras contêm muitos produtos químicos, mas principalmente metano. Os cientistas coletaram muitas amostras do solo congelado, do chão e do gelo. Eles tiveram que descer pela cratera para coletar a maioria delas. E dentro de 2 anos, essas crateras acabam se transformando em lagos. De acordo com seus estudos, os gases, que são compostos principalmente de metano, se acumulam nas camadas superiores do permafrost. E eles podem vir tanto das camadas profundas da Terra quanto daquelas próximas à superfície. Esses gases acabam ficando presos no gelo à medida que se acumulam, criando pressão suficiente para estourar pelo solo congelado. Os cientistas afirmam que esses buracos gigantes são resultado das temperaturas crescentes, mas essa é apenas uma teoria. Ainda não se tem certeza de como poderiam ter se formado. Mas como a maioria dessas crateras se forma em áreas remotas do Ártico e leva anos para tomar forma, ninguém realmente fala sobre elas. Você está dormindo profundamente na cidade de Fukuoka, no Japão. Por volta das 5 da manhã, houve uma explosão alta e sente o chão tremer. O Japão é propenso a terremotos e tsunamis, então você está preparado para o pior. Mas o chão e o prédio não estão tremendo mais. Você verifica a energia e nada. Todo o apartamento e até o bairro estão completamente escuros. Você olha para longe da varanda e vê um enorme buraco no meio de uma estrada de 5 pistas.
Você sai do prédio e se junta à multidão se reunindo do lado de fora. O buraco tem cerca de 20 metros de profundidade e engoliu tudo ao seu redor. Os semáforos, calçadas e um ponto de ônibus foram engolidos. Até mesmo partes de edifícios foram destruídas, deixando as vigas de suporte ainda de pé. Todo o sistema de metrô está totalmente disfuncional e cerca de 800 famílias estão passando por apagões. Até o aeroporto e o metrô foram afetados. As autoridades locais evacuam toda a área caso mais sumidouros surjam ou explosões de gás ocorram. Alguns dias depois, está tudo consertado. Os engenheiros e empreiteiros japoneses levaram apenas 48 horas para preencher o buraco e uma semana para reabrir a área ao público. A explosão pode ter sido causada por alguma construção em uma linha de metrô, mas o sumidouro está afundando novamente. As pessoas notaram que a rua parecia cair cerca de 8 centímetros no tráfego intenso, mas com manutenção tempestiva, o Japão pode consertar qualquer coisa da maneira mais rápida possível. Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial. Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com o martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia e ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando. Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... BAM! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando. Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, e então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o sistema solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos. Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro. Não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial.
A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre. Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá 2 enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia, que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise. Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos, e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrié. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel. O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite, um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto o fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre. Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 km de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos.
A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho Sistema Solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral.
Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 km de diâmetro, o que dá menos de 1/3 da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós.
Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1. Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando, cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura. Ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o sol começa a se pôr, a lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer, mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial. Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3. Você está sentado atrás da sua mesa, entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. Cenário 4. A atmosfera da Lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva, e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na Lua, é melhor pensar 2 vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A Lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol sem a parte do calor, a estação espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a Lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol. Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5. Se a Lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para ser instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6. Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz, mas neste caso a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser 2 vezes mais brilhante do que agora.
Se ficasse 100 vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. A atração gravitacional do Sol pode atrair mais planetas para orbitar em torno dele e fazer com que outros objetos no espaço se juntem à órbita. Os planetas estariam festejando no nosso clube de galáxias e poderíamos ser jogados para fora do nosso curso orbital. Claro, isso representaria um risco maior para tudo na Terra, pois as coisas ficariam mais quentes e secas do que antes. Cenário 7. Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora. O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais. Isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais. Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente. 19 de julho de 1963. Voo número 90. Joseph Walker está prestes a fazer um voo histórico, mas ainda não sabe disso. Ele sorri para seu piloto mostrando sinal de ok e fecha o cockpit de seu amigo de aço, o mais novo foguete sem motor, o X-15. É colocado sob a asa de um bombardeiro B-52. Eles decolam e sobem até 13 quilômetros. Joseph está calmo e cheio de alegria porque se preparou para este momento durante toda a vida. Ele confia no seu amigo alado de aço como ninguém. O bombardeiro deixa cair o X-15. Os foguetes disparam e, com um impulso fantástico de 25 mil kg-força, Joe voa abruptamente em direção rumo à borda do espaço. Ele sabe que seu sonho de fazer o primeiro voo de avião suborbital em breve se tornará realidade. Joe ajusta os controles para intensificar a energia do foguete. 6.000 km por hora, 100 km de altitude. Em contraste com a visão usual azul-céu de um avião, a bela visão curva do planeta Terra e um horizonte negro são um privilégio visual que apenas algumas pessoas podem ter. A reação de Joseph Walker mostra que ele está experimentando gravidade zero. Bem-vindo ao espaço, o piloto diz em silêncio. Nós conseguimos, pessoal. Quando trabalhava como piloto de teste, ele costumava sobrevoar as luzes da cidade ao anoitecer. Elas se reuniam em mosaicos gigantescos abaixo e o lembravam das estrelas distantes que ele tanto queria alcançar. Seu sonho de se tornar um astronauta e obter as asas de astronautas que ele considerava uma grande honra surgiu nessa época. No caminho para o seu sonho, Joseph estudou muito e se formou como bacharel em física. Ele também tinha uma vasta experiência em testes nas primeiras aeronaves da série X e 27 voos em foguetes depois de se juntar à NACA, que significa Comitê Nacional para Aconselhamento sobre a Aeronáutica, em Dryden, em 1951. Ele combinou a experiência com uma boa noção de engenharia. O que leva um piloto de teste a arriscar sua vida todos os dias? Coragem? Dever? Devoção? Paixão? Tudo isso. Joseph era um talentoso piloto de teste e não trocaria de lugar com ninguém, mas sempre almejava algo mais. Então ele se tornou a pessoa certa para o programa do voo especial X-15, quando foi convidado para ser seu piloto-chefe. Toda a equipe, incluindo os engenheiros e todos os 12 pilotos de teste, tiveram que provar que poderiam projetar um avião que voasse e sobrevivesse a velocidades hipersônicas. Antes, havia apenas uma teoria sobre voo hipersônico e testes de túnel de vento em subescala.
Por isso, restavam muitas dúvidas, tais como: seremos capazes de provar isso? Conseguiremos projetar um avião que seja estável e controlável em velocidades hipersônicas? Seria possível criar uma estrutura que resista às altas taxas de aquecimento associadas às velocidades hipersônicas? E, mais importante, um piloto poderia sobreviver e agir adequadamente nesse ambiente de alta energia? Quando o X-15 é lançado da asa do bombardeiro, ele primeiro entra em queda livre por vários segundos, e só então os foguetes podem ser inflamados. Portanto, também havia um risco considerável de uma falha do foguete. A equipe também teve que projetar um avião que fosse controlável fora da atmosfera e pudesse reentrar com sucesso em alta velocidade e em ângulos íngremes. Se o X-15 entrasse no ângulo errado, o avião seria destruído. Então, eles poderiam provar tudo isso? Testar regularmente os limites é um trabalho real de qualquer piloto de teste. Joseph conhecia a anatomia de seu amigo alado tanto quanto a dele, porque sua vida dependia disso. O X-15 parecia um grande tanque propelente com um cockpit. Tinha 15 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura. Mas os tanques de propelente ocupavam aproximadamente metade desses 15 metros. O X-15 pesava 6.800 quilos sem propelentes e 15.000 quilos com eles. Os propelentes consistiam em oxigênio líquido e amônia anidra. Para voar na velocidade hipersônica de Mach 6, ou 6.440 km por hora, é preciso ter um avião que aguente temperaturas de até 648 graus Celsius. É por isso que o X-15 foi construído de aço Inconel X, uma forte liga de níquel-aço e de alta resistência. Apenas 3 aeronaves foram construídas. O X-15 era de longe o avião mais rápido existente naquela época. Podia voar a uma velocidade de até 7 vezes a do som, que é de 340 metros por segundo. Joseph Walker poderia voar para a borda do espaço e pousar novamente em 12 minutos. O avião era alimentado por um motor de foguete líquido Reaction Motors XLR-99, que fornecia um poderoso empuxo de 25.800 kg-força. Durante o primeiro voo no X-15 de Walker, ele não sabia quanta potência os motores de foguete tinham e foi empurrado contra o assento do piloto, gritando: "Uou, uau!". O enorme assento de ejeção pesava mais de 120 quilos. Tinha 2 grandes estabilizadores implantados para a ejeção e 2 grandes lanças telescópias que se estendiam para a estabilização do assento. A aeronave tinha uma asa convencional, embora pequena, com apenas um vão de 7 metros e cerca de 18 metros quadrados de área. A cauda da aeronave era incomum, com 2 superfícies horizontais inclinadas e 2 verticais. Essas superfícies de cauda se assemelhavam às penas de uma flecha. Elas tinham o mesmo propósito, manter a aeronave estável e apontada na direção certa. As superfícies verticais superiores e inferiores da cauda eram bastante grandes e grossas em comparação com as dos aviões convencionais. Elas eram em forma de cunha, em seção transversal com uma borda afiada na frente e no exterior e uma base não afiada na parte traseira. Isso para proporcionar uma estabilidade adicional e impedir que a aeronave trocasse de lado em velocidades extremamente altas. O sensor de fluxo de ar no nariz do avião determinava a direção do fluxo de ar e a pressão de impacto. Este sensor era chamado de nariz de bola. Tinha um servoconversor para se alinhar com o fluxo de ar que afeta o nariz da aeronave. A partir disso, os engenheiros obtinham o ângulo de ataque, a inclinação lateral e a pressão de impacto do ar que flui sobre a aeronave. O nariz de bola era resfriado com nitrogênio líquido para evitar que derretesse durante o voo de alta velocidade. Walker às vezes gostava de apostar com seus colegas quem seria o primeiro a levantar o foguete acima da linha Kármán, o limite internacionalmente aceito de 100 km. Em 22 de agosto de 1963, durante o voo 91, Joseph Walker estabeleceu um recorde mundial de maior altitude, de 107 km alcançados por um avião sem motor X-15. O X-15 é içado até o pilone na asa B-52. Os ganchos ficam localizados nas áreas de manutenção, abastecimento e acoplamento do X-15. Todas as verificações antes do voo foram concluídas. Decolagem. O X-15 é a primeira aeronave a utilizar uma plataforma inercial e um computador. Instrumentos barométricos padrão são quase inúteis no X-15. Joseph os tem no painel de instrumentos, mas só os usa durante o pouso, pois eles não funcionam em altas altitudes ou fora da atmosfera. Para uma parte considerável do voo, ele usa dados inerciais para controle e orientação. Lançamento. O X-15 solta do bombardeiro e entra em uma queda livre por vários segundos. Então os foguetes começam a queimar dentro de 85 segundos, produzindo energia extrema.
Joseph puxa o avião para cima em um ângulo de subida íngreme para começar a formar uma longa parábola e sair da atmosfera. O piloto tem boa visibilidade, já que as janelas estão ao lado de sua cabeça. Uma coisa muito incomum sobre a visibilidade das janelas do X-15 é que o piloto não pode ver nenhuma parte do avião. Ele não pode ver o nariz nem as asas, nada. Normalmente, os pilotos usam o nariz e as asas de uma aeronave como referência de atitude. No X-15, tudo que o Joseph tem como referência é a moldura da janela, o que pode causar muita confusão. Mas essa vista panorâmica é perfeita para apreciar o esplêndido horizonte, a fronteira entre a Terra e o espaço. Joseph pensa como é tranquilo aqui, como em nenhum outro lugar. Missão concluída. Joseph completa uma parábola perfeita e reentra na atmosfera com sucesso. O X-15 é como um pássaro velho e resistente que aparece e bate à medida que acelera acima da velocidade extrema. Mas tudo se mantém intacto, levando Joseph Walker de volta para casa. Ele está pronto para começar a planar, pousando do espaço. O X-15 tem algumas características excepcionais que aumentam significativamente a segurança do pouso. Possui freios de velocidade altamente eficazes, que são essenciais em uma aeronave sem motor para ajustar a energia e garantir que um piloto volte ao chão com segurança. Quanto mais eficazes eles forem, mais preciso será o controle da energia e mais preciso será o pouso. É difícil imaginar, mas o piloto pousa o X-15 apenas cerca de 11 minutos e 8 segundos após o seu lançamento, tendo percorrido a distância de 543 quilômetros. Joseph Walker faz história como o primeiro piloto de teste civil voando para o espaço 2 vezes em um foguete. Apesar de todos os riscos do programa X-15, os corajosos pilotos de testes empurraram os limites de suas habilidades de pilotagem e saúde física para dominar a tecnologia experimental inovadora. O sucesso do programa ajudou a desenvolver o programa do ônibus espacial e a pavimentar o caminho para que a NASA continuasse até a Lua, décadas depois. Joseph Walker recebeu muitos prêmios e as queridas asas de astronauta, mas apenas muitos anos depois. Confiaram em Joseph para pilotar o veículo de pesquisa de aterrissagem lunar, usado para desenvolver técnicas de pilotagem e operação para pousos lunares. E a famosa cratera da Lua Walker foi nomeada em sua homenagem. A tripulação espacial estava se preparando para o lançamento há mais de 3 anos. Os preparativos para o pouso no estranho planeta incluíam a coleta e o estudo de amostras de rochas do Grand Canyon, a exploração de antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e a investigação de respiradouros de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais no Havaí. Para poder resistir às condições da microgravidade, os tripulantes aprenderam a andar em sentido oblíquo, sendo amarrados e suspensos pelas laterais e tentando se mover ao longo das paredes. Tiveram que testar seus limites por meio de dietas intensivas e regimes de sono para garantir que ficariam seguros no espaço sideral. Levaram 3 dias, 3 horas e 49 minutos para chegar à superfície desse novo mundo em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Eles poderiam ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas escolheram este lugar para pousar, pois tinha boa visibilidade e era relativamente regular e facilmente alcançável com o mínimo de propelente possível. Uma das primeiras coisas que notaram quando chegaram lá foi que, o lugar cheirava mal. Isso pode parecer com o começo de uma história de ficção científica, mas na verdade é o verdadeiro relato sobre como a missão Apollo 11 pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Desde então, a Lua teve 12 visitantes humanos até hoje. Pensamos nela como nossa vizinha espacial, mas ainda há muito que não sabemos sobre esse misterioso satélite. E isso não deve surpreender, já que a Lua está sempre nos mostrando a mesma face. Isso porque a Terra e seu único satélite natural permanente estão em rotação síncrona, o que nos faz pensar que ela está sempre permanentemente imóvel. A verdade é que ela não está em uma posição fixa, e na verdade ela está se afastando cada vez mais da Terra, 3,8 centímetros a cada ano. Acredite ou não, a Terra e a Lua, embora estejam a 384.400 quilômetros de distância, influenciam profundamente uma a outra. Enquanto a Lua é parcialmente responsável pelas marés dos mares e oceanos na superfície do nosso planeta, nossa Terra é realmente a causadora de movimentos na Lua. Eles são chamados de terremotos lunares, ou lunamotos, e duram muito mais do que terremotos, alguns deles chegando a até meia hora. A Lua pode parecer perfeitamente redonda para nós em uma noite quente de verão, mas ela é, na verdade, oval. A forma de limão é causada pela atração gravitacional da Terra.
Quando se trata de vestígios de humanos, a nossa Lua tem mais do que pegadas. Em 1969, astronautas americanos deixaram muitos objetos na superfície do nosso satélite, como 2 bolas de golfe, um desenho do famoso artista Andy Warhol e uma mensagem da própria rainha Elizabeth II. Uma das últimas pessoas a pisar na Lua até hoje foi um astronauta chamado Eugene Cernan. Ele rabiscou as iniciais de sua filha na superfície lunar em 1972. Como parece que não há vento ou qualquer outro tipo de mudança climática lá, as letras TDC podem ficar lá para sempre. Na verdade, é possível ser alérgico à Lua. Harrison Jack Schmitt, um astronauta da missão Apollo 17, passou um tempo no Vale do Mar da Serenidade. Depois subiu de volta ao módulo lunar da tripulação e ficou um pouco de poeira lunar nele. Assim que tirou o traje espacial, ele ficou com os olhos vermelhos, espirrando e com outras reações alérgicas que duraram 2 horas. Como está tão perto de nós, estabelecemos que a Lua tem um fuso horário próprio. Nós o chamamos de tempo lunar padrão, mas ele não corresponde ao tempo na Terra. Para ter um equivalente, a explicação é um pouco mais complexa, mas em termos simples, um ano na Lua é dividido em 12 dias. Cada um desses dias recebeu o nome de um astronauta diferente que andou por lá. A data de início deste calendário coincide com o momento em que Neil Armstrong caminhou na superfície do nosso satélite. Assim, o dia 1º do ano lunar 1 começou em 21 de julho de 1969, às 2 horas, 56 minutos e 15 segundos do tempo universal. Como a Lua tem uma atmosfera muito fina, ela tem temperaturas bem malucas, tanto quentes quanto frias, que podem ir até 93 graus Celsius. Ao longo dos polos lunares, no entanto, a temperatura fica sempre em torno de menos 240 graus Celsius. Os humanos sempre tentaram traçar uma conexão entre o nosso satélite natural e a Terra, chegando a explicações do porquê que a existência da Lua nos influencia tanto. Na Idade Média, cientistas e filósofos pensavam que, durante a lua cheia, algumas pessoas eram mais propensas a ter diferentes condições de saúde. Como viram essa conexão inexplicável com a lua cheia, as pessoas com esses sintomas foram chamadas de lunáticas, ou às vezes literalmente com a doença da lua. Os humanos não são as únicas criaturas que vivem na Terra que são afetadas pelos ciclos lunares. Os donos de cães são 28% mais propensos a levar seu animal de estimação para a emergência veterinária durante a lua cheia. Você pode pensar que é por isso que os lobos têm essa preferência por uivar na lua cheia, ainda mais na cultura popular, mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre o comportamento dos lobos e os ciclos lunares, então pode ser apenas um mito. A maior cratera conhecida no nosso sistema solar também é encontrada na Lua e é chamada de Polo Sul Aitken. Essa formação gigante está localizada no lado oculto da Lua e mede 2.500 km de diâmetro. Uma das muitas coisas que ainda não entendemos completamente sobre nosso satélite são os incomuns flashes de luz que às vezes podem ser vistos em sua superfície. Os cientistas chamam essas explosões de fenômenos lunares transientes, com a sigla TLP em inglês, e foram vistas em todo o mundo por séculos. Um dos primeiros casos relatados de TLP foi em 1178, quando monges de Canterbury afirmaram ter visto uma tocha flamejante na superfície da Lua depois que o Sol se pôs. TLP não significa simplesmente flashes de luz. Relatórios também detalharam outros eventos incomuns, como névoas gasosas, colorações avermelhadas, verdes, azuis ou violeta, ou mesmo o escurecimento de certos locais na Lua. Será que algo estranho está acontecendo com a nossa Lua? Isso está iniciando ou começamos a perceber isso com os novos equipamentos de estúdio espacial que temos hoje? Existem muitas teorias diferentes que os cientistas desenvolveram tentando reunir o que pode estar causando esses eventos. Os flashes lunares incomuns podem ser causados por qualquer coisa, desde impactos meteóricos até atividade eletrostática. É difícil identificar a explicação para cada evento, pois a maioria desses episódios é lembrada por um único observador na Terra ou de um único local. O fato de haver atividade sísmica perceptível na Lua também pode explicar por que às vezes podemos ver flashes de luz incomuns na superfície do nosso satélite. Quando a sua superfície se move, pode causar a erupção de diferentes gases refletores de luz, o que pode explicar os desenvolvimentos luminosos. Alguns cientistas até sugeriram que a atividade geológica residual também pode ser a causa. Isso é ainda mais chocante, já que sempre olhamos para a Lua como um mundo sem vida. Você já reparou como ela pode mudar de cor? Na verdade, existem muitas explicações científicas para isso.
A Lua parece ser de uma cor meio cinza-marronzada quando vista fora da atmosfera terrestre. Quando observada da superfície da Terra, ela parece mudar de cor dependendo de vários fenômenos. A Lua vista perto do horizonte provavelmente será amarelada ou tingida de vermelho. A Lua mais rara, de cor azul, indica que você está olhando para o nosso satélite através de uma atmosfera que carrega partículas de poeira maiores. Ela pode até parecer roxa às vezes, mas o que causa essa tonalidade específica ainda está em debate. O fato de não sabermos exatamente se ou quanta água existe na superfície lunar não é a principal razão pela qual ainda não estamos construindo casas lá. Parece que, na verdade, a radiação tem muito mais a ver com isso. Estudos recentes mostraram que a superfície lunar tem uma taxa de radiação 5 a 10 vezes maior do que a que se encontra em um voo transatlântico de passageiros. Isso também significa que ela é 200 vezes maior do que a taxa na superfície da Terra. Nas futuras explorações lunares, como o projeto Artemis, por exemplo, os cientistas precisam levar isso em consideração para não expor os astronautas. Este programa recebeu um nome em homenagem a Artemis, irmã de Apolo, e visa não apenas colocar astronautas na superfície lunar no futuro, mas também construir algum tipo de estabelecimento para estudar a Lua em condições seguras. Embora o projeto tenha começado em 2017, a primeira missão planejada está programada para ser lançada no verão de 2022, com duração estimada de 25 dias. O objeto espacial sem tripulação a bordo está planejado para alcançar a órbita lunar e retornar com segurança com dados suficientes para a próxima missão de 4 pessoas, programada para maio de 2024. Espera-se que Artemis 3, 4 e 5 sejam lançadas em 2025, 2026 e 2027, respectivamente, cada uma com uma duração prevista de aproximadamente 30 dias. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas.
O que torna a Al Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor,
E como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Você está no meio do Saara. Você vê um toldo enorme com um padrão de alvo vermelho. A superfície está tão quente que dá para fritar um ovo no chão. Uma gota de água está por atingir o centro deste alvo à velocidade da luz. Teórica e tecnicamente, esse experimento é impossível de se realizar. Mas se isso acontecer, então um nada misterioso nos esperará. E cada versão desse nada será diferente. Então vamos fazer 3 gotas. Opção 1. É melhor fazer isso de uma altura considerável ou do espaço. Você decola em um jetpack para a estratosfera. Você tem uma garrafa de água na mão e derrama uma gota. Digamos que ela comece a acelerar. Neste caso, mesmo em baixa velocidade, uma gota de água queimará nas camadas protetoras da atmosfera. Em menos de 1 segundo, a gota se transformará em vapor. Digamos que nosso planeta não tivesse nenhuma proteção como a atmosfera. A resistência do ar ainda faria a gota desaparecer. A gota está voando a uma velocidade muito alta. O vento frio a transforma em gelo. Quanto maior a velocidade da gota, mais forte é a resistência do ar. A gota está se movendo cada vez mais rápido, logo atingindo a velocidade do som. Então ela simplesmente se quebra em milhares de partículas pequenas. Sob tais condições, a gota nunca será capaz de alcançar a Terra à velocidade da luz. Nada acontece porque nada chega ao alvo. A próxima tentativa envolve mudar a gota. Oxigênio, dióxido de carbono, ozônio e outros gases na atmosfera destroem qualquer objeto em queda. Mas e se a gota não encontrasse todos esses obstáculos? Você muda quimicamente a estrutura interna da água. Então, coloca seu jetpack novamente e pega uma garrafa d'água. Na altura da órbita terrestre, você abre e derrama uma gota. Ela acelera e não há resistência. Ela passa pelas camadas mais quentes da atmosfera, mas não queima. Passa pelas temperaturas congelantes, mas não congela. Ela voa para o chão, atingindo a velocidade da luz e cai novamente. Mas nada acontece. A gota obteve as propriedades de uma partícula de luz, um fóton. É somente sob tal condição que pode desenvolver a velocidade de que precisamos. Nenhum objeto com massa, seja um carro, uma casa, uma folha de árvore, uma formiga, um único fio de cabelo, um grão de areia ou uma molécula, pode atingir a velocidade da luz. Apenas partículas de luz são capazes disso, já que não tem massa. Uma gota intangível cai no centro do alvo e, novamente, nada acontece. A terceira opção. Os cientistas encontraram uma maneira de acelerar uma gota até a velocidade necessária. Eles também precisam alterar a composição molecular da água, tornando-a mais resistente a altas e baixas temperaturas. Para fazer com que a gota atinja a velocidade da luz sem nenhum dano, você precisa colocá-la em um vácuo perfeito, sem resistência ao ar, sem camadas protetoras da atmosfera. Deixamos apenas espaço e água. Para isso, cientistas precisam construir um longo tubo. No centro do Saara, em torno do mesmo alvo, as pessoas criam um centro científico. Daqui, o tubo deve sair. Sua altura é aproximadamente a distância da Estação Espacial Internacional. São 408 quilômetros, o que é aproximadamente a altura de 50 montes Everest. Você não pode se conectar à própria EEI, pois ela está se movendo o tempo todo. Ela gira em torno da Terra, completando uma revolução em 90 minutos. É por isso que astrofísicos e engenheiros devem construir uma pequena estação projetada para uma pessoa, e esta estação deve se mover paralelamente a um único ponto no chão. O tubo de vácuo é feito de materiais inoxidáveis sólidos para que a chuva e a alta temperatura não possam destruí-lo. No interior é uma liga de titânio e grafeno, o metal mais durável da Terra. O tubo foi construído horizontalmente, então, com a ajuda de vários helicópteros e cabos, ele é colocado na posição vertical e conectado a uma pequena estação espacial. O tubo é equipado com pequenas bombas que bombeiam o ar e bloqueiam seu fluxo para dentro. A gota de água não deve tocar nas paredes, então há uma camada especial de placas gravitacionais. Eles afastam a água da superfície do tubo, usando o poder do magnetismo e das ondas sonoras. Você coloca um jetpack e voa para a estação com uma garrafa de água propícia e durável. Suas mãos estão tremendo de emoção. Sua respiração soa alto no traje espacial. Você abre a garrafa, a inclina ligeiramente e despeja uma gota em uma caixa especial.
Dentro deste recipiente, a gota é carregada com a energia necessária para desenvolver a velocidade da luz. Agora está pronta para a jornada. Você olha para a caixa, fecha os olhos e pressiona o botão Iniciar. A gota voa para o cano a uma grande velocidade. Devido à poderosa onda de explosão, toda a estação é jogada para o lado. A gota acelera e, neste ponto, o tubo feito dos metais mais fortes da Terra começa a derreter como sorvete. Há tanta energia na água agora que seria suficiente para fornecer eletricidade a uma cidade pequena. E agora a gota atinge a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. O cano se transforma em pó. Não importa se a gota atinge o chão ou não, porque não haverá nada. Literalmente, todos os objetos materiais, carros, casas, campos, oceanos, computadores, aviões, navios, flores, árvores, devo continuar? Desaparecerão. Coisas intangíveis como gás, ar, ondas de rádio, radiação eletromagnética, bilhões de terabytes com informações digitais, tudo isso também desaparecerá. Nossa, você está encrencado. Todo e qualquer som, gritos, música, o telefone tocando, será impossível de ser criado e ouvido. A luz desaparecerá. Então haverá completa escuridão. Vamos voltar no tempo e ver exatamente o que aconteceu desta vez. Mas não vai funcionar, porque o tempo também não existe. Imagine o tempo como um rio tempestuoso que flui rapidamente em uma direção. Então este rio cai em um poço sem fim e desaparece completamente. Tudo isso aconteceu porque uma gota de água caiu em nosso planeta à velocidade da luz. Assim que uma gota começa a se aproximar da velocidade necessária, ela perde suas propriedades de água. Agora é o objeto mais poderoso e pesado do universo. A energia que vem dela destrói tudo por centenas de milhares de quilômetros. Concreto, solo, rochas e assim por diante, tudo desaparece. No primeiro segundo, tudo é quebrado em milhões de pedacinhos. Então, esses pedaços são dilacerados em milhões de partículas ainda menores. As moléculas queimam. Imagine um mapa-mundi de papel. Se você o molhar e rasgar, ele se transformará em pedaços de papel molhado. Se você o queimar, parte do mapa se transformará em cinzas e a outra parte simplesmente voará para o ar na forma de fumaça. O mapa permanecerá, mas nunca mais terá a mesma aparência. Mas se você destruir as moléculas do mapa, é seguro dizer que o mapa nunca existiu. Não haverá vestígios de sua existência. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. A energia proveniente de uma gota de água faz com que a Terra nunca tenha existido no espaço. E agora a gota excede a velocidade da luz. Um buraco negro surge, expande e absorve todos os detritos espaciais. Depois a Lua. Em breve será a vez de Marte e de todos os outros planetas do nosso sistema solar. O buraco negro se expande e aumenta a força da gravidade dentro dele. Juntamente com os planetas, absorve a luz. Está ficando cada vez mais perto do Sol. Nossa estrela se divide em tiras de luz como se tivesse passado por um enorme triturador cósmico. O Sol explode e cospe uma quantidade impossível de energia. Acredita-se que buracos negros surjam após explosões de estrelas. Neste momento, toda a energia solar está sendo absorvida pelo nosso buraco negro. Está ficando muito escuro. A luz de estrelas distantes cai diretamente na supermassiva infinidade. Meteoritos voando dentro de um raio de centenas de milhares de quilômetros ao redor também são devorados pelo desconhecido. Há muitos buracos negros no espaço, mas apenas um deles foi criado por uma pequena gota de água. Quanto maior a velocidade de qualquer objeto, mais pesado ele fica. Massa é a quantidade de energia que um objeto tem. Quando as moléculas de água atingem a velocidade da luz, sua massa começa a crescer. E não há limites para isso. Torna-se infinita. Uma massa infinita forma um buraco negro. Absorve tudo. E ninguém sabe o que tem dentro do buraco negro. Tudo que resta é a escuridão e a força inimaginável da gravidade. Então, acho que provavelmente não deveríamos fazer esse experimento, né? Que tal fazermos um vulcão de bicarbonato de sódio? Imagine que você está a bordo de uma expedição única ao Ártico que parte para a costa leste do Cabo Bathurst, nos territórios do noroeste do Canadá. Dizem que o local para onde você está indo não tem igual no planeta Terra. O destino final é um local inacreditável, conhecido como Smoking Hills. Essas rochas listradas vermelhas queimam continuamente há séculos. Tem minerais lá que só são encontrados fora do nosso planeta, em Marte. Alguns cientistas até acreditam que este pode ser um local de estudo importante para descobrir sobre a vida no planeta vermelho. A bordo do pequeno cruzeiro, você vai para o convés e vê uma cena incomum no horizonte.
nuvens de fumaça se formando perto de uma colina à beira-mar. É como se um grupo de centenas de pessoas fizesse fogueiras ao mesmo tempo. Mas essa fumaça não é feita pelo homem, diz o guia. Naturalmente, a maioria das pessoas acredita que seja então um vulcão. Alguns no convés até supuseram que uma erupção pudesse acontecer logo. O guia ri, explicando que esse está longe de ser o caso. Vulcões geralmente são encontrados na borda das placas tectônicas. É uma ruptura na crosta da Terra que permite que lava quente e gases escapem para a superfície. Em Smoking Hills, a história é diferente. A fumaça constante é causada por um fenômeno natural, mas você aprenderá tudo sobre isso nos próximos dias. Por mais estranho que possa parecer, essas pedras não começaram a queimar ontem. De acordo com especialistas, o terreno Smoking Hills vem liberando nuvens de fumaça há pelo menos algumas centenas de anos, sem parar. Você ouviu direito, mas os especialistas ainda não têm certeza sobre o tempo que estão queimando. Pode ser milhares de anos. Agora, antes de sair do navio, algumas instruções. O líder da expedição explica que você vai entrar em um local de alto risco. Por isso, trocamos suas botas e roupas de caminhada por um terno especial e máscara de gás antes de pisar no local. As nuvens de fumaça que você está observando agora a uma distância segura são compostas de ácido sulfúrico. Esse produto químico é altamente tóxico e você precisa ter cuidado ao respirar o ar. Então, lembre-se de manter a máscara. E por mais tentador que possa parecer, não toque em nada. A lenda diz que a primeira equipe a explorar Smoking Hills encontrou o local por engano. E imagine, essas pessoas não tinham nenhum dos equipamentos que você vai usar. Os primeiros registros escritos sobre Smoking Hills datam do século XIX. O explorador irlandês, capitão Robert McClure, liderou uma expedição para encontrar o explorador perdido Sir John Franklin, que havia desaparecido há mais de 5 anos. A tripulação fez uma curva errada ao longo do caminho e se deparou com essas rochas em chamas. Eles também pensaram que se tratasse de um vulcão ativo, assim como você, mas descobriram quão errados estavam quando pisaram no local. McClure ficou curioso e levou uma amostra da pedra de volta para o barco. E a história diz que ela queimou um buraco em sua mesa de mogno. Lembre-se disso quando quiser levar uma lembrancinha para casa com você. Pode não queimar um buraco na sua mesa, mas com certeza voará pelo seu bolso ou por qualquer recipiente que tente usar para levá-la. Agora é o segundo dia e você está pronto para explorar o local. A tripulação da expedição é dividida em barcos menores. No seu caminho para a praia, você percebe um grupo de animais. Eles estão longe da fumaça e parece que estão se alimentando. As Smoking Hills estão localizadas na tundra ártica e há uma rica fauna e flora nas proximidades. Lentamente você está se aproximando da costa. Agora você vê que os penhascos são feitos de pedras listradas de vermelho que parecem ter sido pintadas à mão por alguém. Há outro lugar na Terra com colinas semelhantes. Está localizado no Peru. A chamada Montanha Arco-Íris ou Montanha de 7 Cores é um fenômeno natural hipnotizante. Elas são formadas pelo sedimento de diferentes minerais. Enquanto as Smoking Hills são principalmente vermelhas, no Peru, essas montanhas têm listras coloridas como lavanda, ouro, vermelho e até turquesa. Quando você finalmente sai do barco no sopé das Smoking Hills, começa a caminhada. Pisar é difícil com suas botas especiais. As solas são feitas especialmente para suportar temperaturas altas, mas com certeza é difícil manter o equilíbrio. Antes que perceba, você está o mais próximo possível das rochas em chamas. Sua primeira impressão é querer sair dali o mais rápido possível. As condições para a vida humana são difíceis aí. É inóspito. E tudo no lugar diz que você não deve ficar por muito tempo. Mas você também está muito curioso, se perguntando como essas rochas continuam queimando por tanto tempo. A ciência por trás disso não é muito complicada. As rochas que você está vendo são chamadas de folhélio. Esse é um tipo de rocha sedimentar formada por minerais argilosos. O guia explica que o segredo da fumaça está no chão. O solo é formado por enxofre e carvão. Quando entram em contato com o oxigênio, se inflamam espontaneamente, liberando a fumaça que você está vendo agora. As poucas lagoas da região têm uma água muito ácida. Os cientistas dizem que essa região é a única no mundo a ter um pH negativo.
Isso significa que essa água é naturalmente corrosiva, então não se atreva a bebê-la. Certifique-se de levar consigo sua própria garrafa de água ao sair do navio. Você passa algumas horas lá, mas parece um dia inteiro. Os trajes são pesados e respirar através de uma máscara de gás não é sua ideia de conforto. No fim do dia, você volta para o navio, desfrutando de um belo pôr do sol no Ártico no caminho. Na manhã do seu terceiro dia, você terá uma bela surpresa. Você não vai sair de novo. Em vez disso, vai fazer uma viagem ao espaço sideral. Metaforicamente, é claro. O guia fala sobre a conexão entre Smoking Hills e Marte. Procurar vida em Marte tem sido uma jornada, mas recentemente os cientistas descobriram a emocionante presença de jarosita nas Smoking Hills. E adivinhe, jarosita é um mineral abundante em Marte. Especialistas acreditam que isso pode indicar que Marte teve água corrente em algum momento no passado, uma vez que a jarosita precisa de água subterrânea para se formar. Essa enorme descoberta pode aproximar a ciência de um avanço. Realmente existiu vida em outros planetas do Sistema Solar? Marte tem estado no mapa da pesquisa científica por ser o planeta mais provável a ter desenvolvido vida. A temperatura atmosférica agora é insuportável para a vida acima do solo, mas era semelhante à da Terra em algum momento. A prova mais importante e necessária é encontrar evidências de água corrente. Neste momento, enquanto falamos, o rover Curiosity está por lá procurando informações que possam sugerir a existência de vida em Marte, passado ou presente. Só por curiosidade, Curiosity, o rover, vem explorando a superfície de Marte há mais de 3.566 dias. Se você fizer as contas, isso são 9 anos e 279 dias. E caso esteja se perguntando por que estamos tão ansiosos para encontrar vida em outros planetas, de acordo com a NASA, a busca por vida em outros planetas pode nos ajudar a explicar muito sobre nossa própria história, de onde viemos e talvez até para onde estamos indo. E quem poderia ter adivinhado que os cientistas poderiam começar a encontrar respostas para isso na tundra ártica? Emocionante, não é mesmo? Agora é o 4º dia a bordo do navio e a expedição está chegando ao fim. Hora de voltar para o Canadá continental. Você acabou de visitar um dos lugares mais inóspitos do mundo. Agora é hora de nos dizer o que você achou dessa jornada e o que aprendeu ao longo do caminho. Escreva tudo nos comentários abaixo.